o sonho e o início da viagem. Em meados de janeiro de 1999, em meio à grande crise que atingiu o Plano Real e a esperança dos brasileiros, comecei a meditar sobre a situação do nosso país. As notícias não eram animadoras e causavam novas preocupações ao nosso povo. Naquele período, minha esposa Solange e eu fomos descansar um fim de semana no Vale Dourado, o nosso santuário ecológico em Alto Paraíso de Goiás. Conversamos bastante sobre aquele momento crítico e também sobre um texto conhecido como A Profecia do Homem do Cavalo Branco, contendo previsões sobre os homens que ocupariam a presidência do Brasil após a morte de Getúlio Vargas. O Homem do Cavalo Branco, o mais importante deles, chegaria à presidência em meio a uma crise e parecia que o momento estava se aproximando. Durante os 2 dias que lá passamos, não consegui desviar meus pensamentos daquele personagem e sentia sua energia a todo momento, como se ele estivesse presente em todos os lugares por onde andei ou fiquei. Foi naquele fim de semana, em estreito contato com a exuberante natureza do Planalto Central, que decidi escrever um livro sobre aquela profecia, sem saber ao certo por onde ou como iniciar. Durante a semana tive muitos afazeres e, apesar de algumas tentativas, não consegui escrever nada que me agradasse. Tampouco consegui definir um roteiro ou uma maneira de escrever sobre o assunto. No sábado seguinte, 30 de janeiro de 1999, a segunda noite de lua cheia do mês, apaguei tudo o que havia escrito e resolvi recomeçar, registrando as ideias que viessem em minha mente. Escrevi pouco, apaguei muito, reescrevi, tentei fazer um índice e, como as ideias não estavam fluindo, resolvi parar e adiar o projeto do livro, colocando a culpa na semana e no dia atarefado que tive. Deitei por volta da meia-noite, adormeci rapidamente e entrei no mundo dos sonhos para viver a maior das aventuras que meu espírito experimentou até aquele dia. Ao contrário do que normalmente acontecia, acordei muito bem disposto, sem a costumeira sensação de sonolência, sem perceber nada de diferente e sem lembranças de nenhum sonho, como sempre aconteceu na maioria dos dias da minha vida adulta. Minha esposa já havia saído para abrir nosso mercado naquele domingo e, enquanto tomava o costumeiro banho para acordar, senti uma grande vontade de voltar a escrever o livro, com a nítida sensação de que as ideias iriam fluir. Logo que fechei o mercado e terminei o almoço com a família, liguei o microcomputador e comecei a escrever sobre um tema que estava martelando minha mente naquela manhã, com um título básico e uma imagem fixa e invertida do globo terrestre. Logo que escrevi Ahet, o nome do nosso planeta ao contrário, as primeiras imagens do longo sonho começaram a se movimentar. Pareciam estar gravadas em minha mente como em uma fita de videocassete e podiam avançar em velocidade normal, retroceder rapidamente ou serem paralisadas, conforme minhas disponibilidades de tempo. Tudo começou na sala da minha casa em Alto Paraíso, como se eu estivesse acordado e sentado em um dos sofás, observando alguém olhando para mim com um amigável sorriso. Logo, aquele personagem que me parecia familiar perguntou se eu não me lembrava dele. Senti uma forte sugestão mental dizer que ele era Oatas, um ser espiritual que conheci e tive diversos contatos em 1978, na capital paulista. Ele confirmou meus pensamentos e disse que seria meu guia durante a viagem a um planeta de outro sistema estelar,
onde eu conheceria o modo de vida do seu povo e obteria outras informações para registrá-las no livro que estava pretendendo escrever. Ao perguntar como sabia dessa minha intenção, ele disse que meu guardião o informou e que esperava por aquele momento há algum tempo. Enquanto procurava entender sua resposta, ele disse que eu deveria manter a mente aberta e tranquila, pois iria presenciar situações, fatos e coisas ainda distantes da nossa compreensão atual, porém reais e realizáveis no futuro do nosso planeta, em um período não muito distante. Oatas perguntou se eu não me lembrava de haver falado com outras pessoas a respeito do espanto que uma simples lanterna de pilhas iria causar no homem da Idade Média, ou de 100 a 200 anos atrás. Retruquei dizendo que ele estava bem informado sobre as coisas que eu fazia ou falava e, mesmo já sabendo quem ele era, fiz algumas perguntas para confirmar se aquele era o mesmo ser que contatei nos idos de 1978. Indaguei se ele era o meu anjo da guarda, se era um ser espiritual, um morador de outro planeta e também se tinha outro aspecto físico. Ele sorriu e disse que, como me informou naquele ano, tinha vivido na Terra há muito tempo, que não era o meu anjo da guarda e sim um amigo de longa data. Reiterou que era um ser espiritual da hierarquia marciana e voltou a dizer que iria me levar a um planeta muito parecido com a Terra e que lá conheceria pessoas muito interessantes, com as quais me sentiria entre amigos, por uma série de razões que iria compreender mais adiante. Assim que terminou, falei que deixou de responder uma parte da pergunta. Novamente ele sorriu e disse que assim procedeu para testar se eu estava à vontade em sua presença. Frisou que eu precisaria estar muito tranquilo para poder conhecer o planeta, caso contrário, não poderia ser levado até lá. Em seguida, completou a parte pendente da pergunta. Disse que, quando vivia na matéria, seu aspecto físico era aquele que eu estava vendo e que seu espírito poderia se revestir de diversas formas, conforme fosse necessário ou conveniente. Depois perguntou se eu estava pronto para a viagem, justificando que o tempo corria muito rápido e tínhamos ainda vários assuntos para conversar. Ao olhar para o relógio, observei que ele marcava 00:05, a mesma hora que julgava ter adormecido. Olhei para Oatas e, antes de perguntar por que estávamos conversando há mais de meia hora e o relógio não marcava esse tempo, ele falou que eu precisava me acostumar com as novidades que iria presenciar. Disse que o tempo era uma convenção humana e que o passado, o presente e o futuro existiam apenas na mente dos povos que habitavam os mundos físicos. No plano onde estávamos, nossa conversa de 40 minutos terrestres aconteceu em apenas 5 ou 6 segundos. Percebendo que fiquei confuso, me pediu para aguardar o momento apropriado para ter as respostas sobre um grande conjunto de novidades que iria conhecer ao longo dos 30 ou mais dias que passaria fora da Terra, durante o período de sono do meu corpo físico. Quando ele terminou, pensei em como uma noite de sono poderia ser transformada em mais de 30 dias e noites. Fiz alguns cálculos e concluí que cada segundo de sono equivaleria a uns 400 segundos no mundo dos sonhos. Quando ia dizer que estava pronto e como viajaríamos até o planeta, Oatas falou que meus cálculos estavam bem próximos da realidade e que haveria tempo suficiente para vários dias extras. Em seguida, respondendo à pergunta que não cheguei a fazer, disse que iria fornecer algumas informações para não me deixar com dúvidas ou inseguro quanto à viagem. Se isso acontecesse, o processo seria interrompido e, como resultado,
meu corpo despertaria com uma sensação estranha e perderia a memória daquilo que meu espírito presenciou. Pediu-me para meditar sobre tudo o que iria ouvir e decidir se estava disposto ou não a segui-lo. Em resumo, disse o seguinte, repetindo algumas informações anteriores. 1. Iríamos para um planeta parecido com a Terra, incluindo o aspecto físico do povo que lá vivia. Ele estava localizado na constelação de Órion, na estrela central das Três Marias. Eu o batizei como Arrete e ao seu povo como arretianos. 2. Para facilitar a interação com os habitantes do planeta, iria receber um novo corpo físico, uma réplica ou um clone do atual, com pequenas diferenças e aspecto equivalente aos meus 20 anos. Oatas disse que ele teria uma estrutura atômica mais leve e contaria com um tradutor de linguagem, como se eu estivesse falando, lendo e ouvindo em português. 3. A viagem seria feita em uma nave, depois de um período de adaptação de 3 dias, durante os quais receberia muitas informações sobre diversos aspectos do planeta e do modo de vida de seus habitantes, facilitando o aprendizado posterior. 4. Durante a permanência na nave e no planeta, minha alimentação seria à base de sucos naturais, frutas e cápsulas de complementos vitamínicos. 5. Finalmente, se aceitasse ir em frente, deveria prometer que respeitaria o modo de vida arretiano, cujo povo vivia feliz em uma grande e fraterna comunidade planetária. Ao terminar, salientou que era muito importante eu entender todas as suas colocações e condições antes de decidir aceitar ou recusar o convite. Se aceitasse, iria conhecer um povo com o qual sonhei muitas vezes, como também o fizeram e fazem milhares de pessoas na Terra. Oatas complementou de maneira solene que esse também foi o sonho do maior dos seres que já viveu neste planeta, Jesus. Quando ele assim falou, notei uma linda e luminosa silhueta que começou a se formar no centro da sala, clareando o ambiente com raios de luz dourada e branca. Em minha mente, ouvi uma voz que dizia: medita sobre tudo o que ouvistes e toma a tua decisão. Independente do que decidires, eu estarei sempre contigo, como sempre estive, e estou com todos aqueles que sonham e procuram o bem, a justiça, a verdade e a fraternidade universal. Não tenhas medo e, se decidires seguir adiante, poderás ajudar mais efetivamente na realização do sonho de muitos justos que vivem e sofrem nesta terra. Enquanto ouvia essas palavras, a silhueta foi se concentrando e formou uma bela figura de Jesus. Alto, tinha olhos grandes da cor de avelã, cabelos ruivos até os ombros, barba curta e bigode, vestindo um camisolão comprido e branco. A imagem foi desaparecendo lentamente com um brilho grandioso nos olhos e um belo sorriso. Fiquei em silêncio alguns segundos, meditando sobre as palavras e a figura de Jesus, o Mestre, a quem denomino carinhosamente de chefe. Quando voltei a atenção para Oatas, ele estava curvado em atitude de reverência e respeito. Depois falou sobre Jesus como um ser grandioso, muito amado e respeitado por povos de inúmeros planetas, não só pelo seu grande trabalho na Terra, como em outros mundos mais adiantados. Finalizou dizendo que eu iria ver como ele era querido e muito popular em Arrete. Em seguida, disse que, em respeito ao meu livre-arbítrio, precisava saber qual era a minha decisão. Respondi que estava ansioso para iniciar a viagem e que não a perderia por nada. Garanti que não iria desapontá-lo e muito menos aos habitantes do planeta,
pois não pretendia levar um puxão de orelhas do chefe, que estaria nos acompanhando durante a viagem. Oatas disse que Jesus estaria conosco e tinha certeza que eu iria agir da maneira apropriada, não por medo do puxão de orelhas, mas pelo desejo de respeitar a comunidade arretiana, cuja energia positiva e vibração amorosa eu nunca senti na Terra. Quando terminou, apontou para o alto e me pediu para observar, sem receios, a nave que estava estacionada sobre a casa, a uns 500 metros de distância. Nesse momento, o telhado ficou transparente e pude vê-la nitidamente. Era grande, linda e majestosa, refletindo a luz da lua cheia em tons dourados, chegando ao cobre. Parecia um cilindro achatado e tinha uns 150 metros de comprimento e 40 de diâmetro. Percebendo minha curiosidade quanto ao meio de chegarmos até ela, perguntou se eu já estava pronto. Respondi afirmativamente e ele garantiu que a locomoção seria muito fácil. Disse que bastaria me concentrar e desejar estar em seu interior, que logo estaria acordando bem disposto e com muita vitalidade. Falou que estaria ao meu lado em um corpo igual ao seu aspecto atual. Em seguida, pediu para fechar os olhos, me concentrar e só abrir quando ele pedisse. Foi exatamente o que fiz. A chegada à nave. As informações iniciais. Tudo aconteceu conforme Oatas previu. Não fosse por estar em uma cama e em um lugar diferente, não perceberia nada de estranho, pois a sensação no novo corpo era muito boa. Além de não passar pelo processo de despertamento gradativo, como sempre acontecia, eu tinha lembranças de tudo o que ocorreu, o que foi confirmado pela presença de Oatas. Ao levantar, realizei vários movimentos, flexões, dei pulos, belisquei o braço, apalpei o novo corpo e tudo pareceu normal. Oatas riu muito durante o teste e disse que as diferenças que eu notaria seriam para melhor, com algumas mudanças no aspecto sexual, o qual foi igualado ao padrão arretiano por razões que eu iria entender mais tarde. Fez questão de frisar que, quando retomasse meu corpo original, tudo voltaria a ser como antes e até melhor. Em seguida, nos dirigimos a uma sala próxima. Era retangular, com um teto branco e ligeiramente curvo. Tinha paredes em azul claro e era mobiliada com sofás e uma mesa de centro. Numa das paredes havia um grande quadro cinza escuro, semelhante a uma tela de cristal líquido. Não havia janelas e sim uns quadros menores, semelhantes ao maior. Oatas aguardou minhas observações e, informando que já estávamos em órbita, me pediu para sentar em frente à tela maior. Logo surgiu uma imagem da Terra em posição invertida e sem nuvens, idêntica àquela que estava em minha mente na manhã do dia 31 de janeiro de 1999. Sua nitidez permitia distinguir os contornos das Américas e, gradativamente, voltou à posição normal. Depois, um efeito zoom começou a mostrar detalhes do Brasil, do estado de Goiás e de Alto Paraíso. Logo distingui minha casa e, com espanto, pois o telhado ficou transparente e pude ver meu corpo dormindo ao lado de minha esposa. Oatas disse que sentia as dúvidas que estavam em minha mente e me pediu para ser paciente e aguardar o momento oportuno para obter as respostas. Informou que aquelas que não revelassem segredos ainda velados à humanidade terrestre seriam fornecidas ao longo da viagem e que esses segredos se referiam a aspectos tecnológicos de difícil compreensão, até para o mais brilhante dos cientistas da Terra.
Em seguida, disse que iria mostrar algumas imagens e falar sobre uma série de novidades. Reiterou seu pedido para que eu aguardasse o momento apropriado para esclarecer as dúvidas, pois tudo seria mostrado com detalhes durante os 3 dias de treinamento e, posteriormente, seria visto, vivenciado e sentido em Arrete, ao longo de 30 ou mais dias. Fiquei observando as imagens e ouvindo as explicações de Oatas durante quase 1 hora. Muitas coisas que pareceram estranhas no primeiro momento se tornaram mais claras à medida que outras imagens e explicações se sucediam. Entendi que não precisava fazer perguntas, pois a maioria das dúvidas eram esclarecidas em seguida, dentro dos limites por ele definidos. Apesar de resumido, foi grande o conjunto de informações sobre a nave, seus tripulantes e sobre Arrete. Ela era batizada como Sol 4, por transitar muito pelo sistema solar. Tinha o formato de um cilindro achatado ou uma elipse e media 144 metros de comprimento, 48 de largura e 36 de altura. A parte traseira era ligeiramente cônica e a frente era afunilada, abrigando a cabine de comando. Parecia um dirigível sem aletas e sua cor externa era uma mistura de dourado com cobre. Seu interior era constituído por inúmeros compartimentos, salas, dormitórios, um restaurante e outras áreas que seriam apresentadas pela tripulação. A iluminação vinha do teto e das paredes, cujas cores podiam ser trocadas à vontade. Oatas realizou diversas mudanças apertando alguns botões sem alterar o padrão de luminosidade. No final, surgiu a imagem dos 3 casais de tripulantes, apresentados como sendo os comandantes Antak e Tali, os navegadores Otento e Satia, e os engenheiros de bordo Salino e Tentra. Quando Oatas pronunciava o nome de cada um e fazia um rápido resumo pessoal, eles se levantavam e acenavam simpaticamente, como se estivessem nos vendo e ouvindo. Pareciam uma mistura de europeu com chinês, pois eram altos, esbeltos e tinham olhos grandes, amendoados e ligeiramente puxados à moda oriental. Os olhos eram o ponto forte, pois chamavam a atenção e eram quase hipnóticos. Tinham o nosso aspecto físico e todos eram muito bonitos, simpáticos e me pareceram amigos, como se já os conhecessem. Oatas sentiu minha pressa em estar com eles e comentou que aquele desejo era muito bom. Disse que preferiu apresentá-los indiretamente para que eu me acostumasse com a nave, com eles e não sentisse nenhum tipo de receio. Em seguida, disse que iria mostrar meu quarto, onde poderia tomar banho e mudar de roupa, antes de encontrar a tripulação e com ela tomar a refeição da manhã. Saímos em um corredor e logo entramos em um elevador, onde havia uma tela com informações resumidas de cada andar. Mesmo sabendo que contava com um tradutor de linguagem, fiquei surpreso ao ler tudo o que estava escrito. Saímos em outro corredor e entramos em uma sala com 2 conjuntos de sofás nas laterais e mesinhas de canto. Na parede do fundo havia 2 pequenas telas que, presumi, seriam utilizadas para abrir as portas de 2 aposentos, o que foi logo confirmado por Oatas. Como não falei nada, fiz uma pergunta mental procurando saber se ele estava utilizando a telepatia. Ele confirmou mentalmente e falei que o entendia perfeitamente. Perguntei como esse processo se desenvolvia tão rápido e ele disse que foi em razão de estarmos em um ambiente muito mais sutil que o terrestre e que o meu novo corpo tinha mecanismos que facilitavam a telepatia, um atributo normal nos arretianos. Sentindo que fiquei preocupado,
ele disse que eu não deveria procurar esconder ou ter vergonha dos meus pensamentos, mesmo que os considerassem próprios, pois não incomodariam ou ofenderiam os tripulantes que conheciam muito bem o modo de pensar e os costumes dos habitantes da terra. Oatas aproveitou para dizer que nos próximos dias eu teria uma grande oportunidade para treinar e aprimorar a difícil arte de controlar e aquietar a mente. Em seguida, falou que iria mostrar o meu quarto exatamente igual ao dele e localizado ao lado do meu. Captei seu pensamento pedindo para colocar a palma da mão na telinha da esquerda e logo a porta abriu e vi a imagem da Terra em uma tela igual à anterior. Fiquei alguns minutos observando os detalhes daquele ambiente e ouvindo as explicações de Oatas às diversas perguntas que fiz. O quarto era amplo, simples e confortável. No centro havia uma cama suspensa com uma cúpula transparente e a parede do fundo era quase toda tomada pela tela que fazia parte do equipamento de áudio e vídeo. Nas laterais havia portas de armários embutidos e uma que dava acesso ao banheiro. Os armários destinavam-se à guarda de roupas, pertences pessoais e cristais de áudio e vídeo. Um deles era uma lavanderia automática e acima das portas havia caixas acústicas muito finas, pois pareciam quadros. O assoalho era revestido com um carpete sem pelos e a cama chamava especialmente a atenção. Ela era sustentada pelo mesmo princípio utilizado na nave e a cúpula servia para manter estável a temperatura, dispensando o uso de cobertores e permitindo o enriquecimento do ar com maior teor de oxigênio. Tinha controles da aparelhagem de som e imagem e as regulagens de uma cama hospitalar. Podia ser posicionada em qualquer lugar ou altura e era uma maravilha tecnológica dedicada ao descanso do corpo. Sob a grande tela havia teclas e orifícios para a inserção de cristais de som e imagem. Com uns 4 centímetros de diâmetro e 15 de comprimento, podiam gravar e reproduzir de 2 a 3 mil músicas e imagens a elas associadas. Oatas fez demonstrações com músicas terrestres da minha predileção e peças arretianas. Além de ouvir, observei imagens tridimensionais dos intérpretes e aquilo que ele denominou como alma ou forma pensamento da música. O banheiro tinha uma pia com armário espelhado e um vaso sanitário com ducha higiênica externa. A pia e o vaso eram de um material semelhante a um acrílico leitoso. A água saía da torneira com a aproximação das mãos, e o sanitário dava descarga automática assim que utilizado. O box tinha uma ducha circular e um chuveiro com diversas regulagens de pressão e temperatura. A parede em frente ao vaso sanitário tinha uma extensão da aparelhagem de som e imagem. Depois voltamos ao armário de roupas e Oatas explicou a finalidade de cada um dos 3 tipos de trajes e acessórios que o acompanhavam. Um deles era igual ao que eu estava usando, e era o traje de dormir. Os outros eram o de passeio e o de trabalho, ambos confeccionados com um tecido semelhante ao algodão com lycra e ficavam colados ao corpo. O tecido do traje de dormir era o mais fino, o de passeio um pouco mais espesso e o de trabalho o mais encorpado. Todos eram constituídos por 2 peças, uma vestida por cima e a outra por baixo, dispensando o uso de cuecas. Os trajes de dormir não cobriam os pés e os braços, enquanto os demais dispensavam o uso de meias e tinham mangas compridas que podiam ser complementadas por luvas. As roupas de trabalho e de passeio eram ornadas com um cinto apresentado em 3 versões. Cada um continha menor ou maior número de compartimentos para armazenar objetos diversos.
O traje de dormir era acompanhado por uma sandália de dedos e um mocassim de tecido e solado sintético. O traje de passeio era complementado por um tênis e o de trabalho era vestido com uma bota de cano longo, ambos de tecido e solados sintéticos. Quando o Atas terminou suas explicações, escolhi um traje de trabalho e fui para o banheiro, enquanto ele permaneceu no quarto para me socorrer em qualquer dificuldade. O espelho mostrou que eu estava com a metade da idade terrestre e com os cabelos um pouco mais compridos. Ao escovar os dentes, percebi que algumas obturações e falhas em minha arcada estavam corrigidas, assim como algumas cicatrizes nas pernas e na mão. Meu rosto não apresentava vestígios de barba e não havia pelos visíveis no peito, axilas, barriga, braços e pernas. Tomei banho e me vesti sem dificuldades. A ducha circular era uma maravilha. Quando me viu, o Atas disse que eu estava muito bem e que fui muito rápido no primeiro banho em órbita. Providenciamos a lavagem da roupa usada e fomos para o seu quarto. Enquanto ele tomava banho, fiquei observando a alma ou forma-pensamento da música retiana. Era algo indescritível formado por cores entrelaçadas, pulsantes e explosivas que acompanhavam o ritmo da música. Logo depois fomos para a cabine de comando, onde os tripulantes nos aguardavam. O encontro com os tripulantes. O Atas reapresentou cada um deles e fiquei retraído, sem saber exatamente como cumprimentá-los. Limitei-me a estender a mão e a dizer o tradicional muito prazer e o meu nome de guerra. O Atas percebeu meu embaraço e disse que podia abraçá-los e beijá-los como fazia com meus amigos e amigas na terra, pois os arretianos eram muito carinhosos. Naquele momento eu estava sendo apresentado a Salino e, quando nos abraçamos, tive a sensação de que ele era uma pessoa muito querida. Parecendo ler meus pensamentos, ele me disse que era uma pena eu não me lembrar da nossa velha amizade iniciada em um planeta de outro sistema estelar. O que se seguiu foi uma longa série de abraços, beijos e recordações, especialmente para os meus novos amigos. Eles tinham lembranças de suas vidas anteriores como se fossem acontecimentos da juventude. Eu, mesmo sem tê-las, sentia que eram velhos amigos, pois nossa afinidade foi imediata. Desde 1978, tinha informações a respeito de uma vida anterior com o Atas e ele, juntamente com Salino e Tentra, foram os que mais conviveram comigo no passado. Por terem aproveitado as lições de cada vida, se adiantaram espiritualmente e viviam em mundos mais evoluídos que a Terra. Antes de continuar o relato da nossa animada conversa, vamos fazer um apanhado das suas características gerais e uma descrição de cada um deles. Tinham cabelos lisos, fartos, brilhantes, compridos, e seus corpos eram proporcionais e harmoniosos, com exceção dos dedos das mãos, que eram ligeiramente maiores que o padrão terrestre. Seus rostos eram muito bonitos e a pele era lisa e sedosa, como o das nossas crianças. Vestiam roupas de trabalho do mesmo modelo, variando a cor, tonalidade e detalhes do cinto ou do calçado. As cores e desenhos das roupas eram mais sóbrias nos homens e mais alegres e descontraídas nas mulheres. O nariz era delicado e seus lábios eram mais finos que os nossos. Os olhos eram o ponto forte de todos eles e foi o detalhe que chamou minha atenção quando os vi pelo telão. Eram bem maiores que o padrão terrestre, amendoados e puxados ao estilo oriental,
muito bonitos e quase hipnóticos, tamanha a atração que exerciam ao se olhar para eles. As sobrancelhas eram separadas e retas, mais finas nas mulheres e mais grossas nos homens. Eles tinham uma altura entre 1,90 m e 2 metros, um peso próximo de 80 quilos e não apresentavam vestígios de barba. As mulheres eram um pouco mais baixas e mais magras, aparentando uns 60 quilos. Elas tinham cílios naturais mais compridos, os quais conferiam aos seus grandes olhos uma beleza toda especial. Adornavam a testa com uma espécie de diadema combinando com a roupa, e, no conjunto, eram charmosas e muito bonitas, tanto de rosto como de corpo, semelhante ao padrão das nossas manequins. Tinham seios e bumbuns discretos e a cintura bem marcada. A voz era delicada, musical, e falavam de maneira pausada, fechando ou arregalando os olhos, dependendo do clima que queriam transmitir. Antak, o comandante, era o mais forte ou musculoso e tinha olhos verdes, pele bronzeada e cabelos ruivos. Utilizava um traje azul marinho e apresentava um símbolo no peito, constituído por um triângulo amarelo dourado com estrelas no centro. Tinha o equivalente a 70 anos terrestres, a aparência de 40 ou menos e a pele de 20. Não tinha rugas ou marcas de qualquer espécie, apenas algumas sardas, como a maioria dos ruivos terrestres. Sua esposa Tali tinha olhos azuis lindíssimos, pele morena e cabelos negros brilhantes, lisos e grossos, como os de uma japonesa. Vestia uma roupa em tons rosa e azul claro, como seus olhos. Ostentava o mesmo distintivo do marido, pois também era uma comandante de nave estelar. Tinha 68 anos e não aparentava 30. Apesar de ser menos sorridente e falante, Tali era muito meiga e carinhosa. Otento, o navegador, tinha olhos azuis quase negros, pele morena e cabelos semelhantes ao de Tali. Vestia uma roupa amarela e ostentava um círculo azul no peito com o desenho de um átomo. Era o mais magro de todos e tinha 58 anos terrestres, que também não aparentava. Otento era muito simpático, falante e brincalhão. Sua esposa Satia tinha olhos verdes, pele bronzeada e cabelos num tom amarelo dourado, ligeiramente ondulados. Vestia um traje amarelo e marrom e ostentava o mesmo símbolo do seu marido. Tinha a mesma idade de Otento e parecia uma colegial. Salino, o engenheiro de bordo, tinha a pele bronzeada, cabelos castanhos, olhos azuis e era o mais alto deles. Seu uniforme era azul, exatamente igual ao que eu estava usando. O símbolo que ostentava era uma estrela dourada dentro de um círculo azul escuro. Salino tinha 55 anos e era alegre, feliz e brincalhão. Logo de início, seu modo de ser me deixou completamente à vontade e me contagiou totalmente. Tentra, sua esposa, tinha a pele bronzeada, cabelos avermelhados e olhos verdes maiores que os de Tali e Satia, além de algumas sardas no rosto. Usava uma roupa combinando tons rosa, azul e amarelo, com o mesmo símbolo ostentado por Salino. Tinha 53 anos e uma aparência juvenil. Tentra era uma doçura de pessoa, extremamente meiga e carinhosa. Depois dos cumprimentos iniciais, ficou o tempo todo ao meu lado, relembrando, juntamente com Salino, tudo que eu tinha aprontado com eles em vidas passadas. Oatas era o mais baixo. Tinha 1,75 m de altura, pele clara, cabelos castanhos, ligeiramente encaracolados, e devia pesar menos de 60 quilos.
Seus olhos eram castanhos e menores que os demais. Possuía dentes mais largos, o que fazia supor que tinha menos dentes na boca. Oatas viveu na Terra na época Atlante, onde nos conhecemos e fomos amigos. Naquela época, adquiriu méritos que permitiram sua saída da Terra e transferência para Marte. Depois das apresentações e das conversas iniciais, os tripulantes mostraram os detalhes da cabine de comando. Ela era muito simples e não tinha nenhuma semelhança com as cabines das aeronaves terrestres. Parecia uma sala de estar com 2 grandes ambientes. Mais à frente havia uma mesa em forma de arco, denominada como mesa de comando. Tinha 10 assentos e em frente a cada um deles um microfone com fone de ouvido, uma tela e um teclado. Esses equipamentos permitiam a comunicação com o supercomputador, que, segundo Antak, era o verdadeiro comandante da Sol 4. Seu nome era Cine, a sigla de Sistema Inteligente de Navegação Estelar. Era um computador que falava, aprendia, se autocorrigia e autoprogramava em situações não previstas ou de emergência. Podia-se conviver com ele, trocar experiências ou pedir sugestões, sem correr o risco dele se comportar como aquele do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. No centro havia uma grande mesa redonda com várias poltronas, utilizada para reuniões e bate-papos da tripulação. A frente e as laterais da cabine eram formadas por uma única tela de cristal líquido, a qual podia ser subdividida e apresentar diversos tipos ou origens de imagens. Também podia ficar totalmente transparente e mostrar o exterior da nave. Na parte do fundo havia 6 cabines de teletransporte, cuja frente era formada por um acrílico escuro. A matéria era desintegrada na cabine de origem e reintegrada na de destino quase que imediatamente. O processo daquelas cabines era diferente daquele utilizado nas cabines existentes em Arrete e era realizado por posicionamento de coordenadas espaciais e não por velocidade, como estávamos acostumados a raciocinar. Quando terminaram as explicações, pedi para ver imagens da Lua, de alguns planetas, do Sol e de satélites artificiais da Terra. Salino deu algumas instruções verbais ao Cine e a nave se movimentou, mostrando a imagem da Lua na tela frontal. Em seguida, utilizando o zoom, apareceram montanhas, planícies e detalhes do solo, como se estivéssemos a 50 metros dele. A seguir, surgiram imagens panorâmicas de Saturno, de Júpiter, de Marte e do Sol, com suas manchas e enormes línguas de fogo. Depois, a nave voltou-se para a Terra e começou a focalizar satélites dos mais diversos tamanhos e formatos. Antak disse que muitos estavam inativos e eram lixos espaciais. Afirmou que, em respeito à lei do livre-arbítrio, as naves do Comando da Frota de Apoio à Terra recolhiam apenas aqueles que escapavam da atração gravitacional. Pedi para ver algumas dessas naves e Salino movimentou a Sol 4, mostrando algumas que trafegavam e outras que estavam estacionadas bem acima da atmosfera. Informaram que a quantidade delas era grande, aumentando ou diminuindo conforme o nível de tensão existente na Terra. Em seguida, as imagens desapareceram e a tela voltou a ficar transparente, mostrando a esfera terrestre. Ainda falaram sobre outros equipamentos e características gerais da nave, como o seu escudo protetor, a forma de deslocamento por posicionamento em uma espécie de túnel do tempo, milhares de vezes superior à velocidade da luz. Depois, Antak nos convidou para uma reunião na mesa redonda.
Começou dizendo que estavam ali para colaborar no meu aprendizado sobre a RET, para que eu pudesse escrever o livro que estava pretendendo. Disse que, em linhas gerais, o modo de vida do seu povo representava aquilo que a Terra será daqui a alguns séculos e que, antes das transformações, era conveniente escrever sobre o novo sistema social que substituirá o atual, transmitindo esperança aos seres de boa vontade que aguardam a grande transição e sofrem com o atual modo de vida terrestre. Falou que eles, com muitas dificuldades, trabalhavam no embrião daquilo que será a fraternidade e a irmandade planetária, a síntese da última missão de Jesus. Para atingir esses objetivos, o texto deveria enfocar o novo cenário e as dádivas que o Pai Celestial distribuirá com abundância aos seus filhos e filhas que passarem no exame de seleção que se avizinhava. Enfatizou que, ao invés do desenvolvimento tecnológico, os relatos deveriam privilegiar os aspectos sociais, educacionais, políticos, religiosos, cooperativos e culturais do seu povo e, principalmente, os motivos da sua felicidade. Pediu para não me preocupar se o trabalho será grande ou pequeno, se dará frutos ou não, e também se será publicado em seguida ou após alguns anos. Enquanto Antak falava, comecei a avaliar a amplitude e a complexidade do trabalho, pois não imaginava escrever sobre um tema tão abrangente e com aqueles objetivos. Ele captou meu pensamento e ponderou que eu era um analista de sistemas que havia levantado dados, definido, descrito, testado, documentado e implantado inúmeros sistemas em diversas empresas da cidade de São Paulo, por mais de 2 décadas, além dos quase 7 que estava em Alto Paraíso de Goiás, sem perder contato com minha profissão anterior. Em seguida, perguntou se estava certo sobre o meu currículo. Assim que concordei, ele disse que a minha experiência profissional era mais que suficiente para atingir os objetivos propostos. Bastaria eu agir como se estivesse documentando um grande sistema em operação ou um macrosistema composto por vários sistemas integrados, cujo objetivo final era a felicidade do povo arretiano. Afirmou que me achava capacitado para a tarefa e que gostaria de me contratar sem remuneração, mas com um bom salário espiritual. Brincou dizendo que não podia garantir se o livro traria algum retorno material e em que tempo. Depois perguntou se eu aceitava ou desistia daquele desafio. Respondi que aceitava e eles me incentivaram com palavras carinhosas e promessas de ajuda. Disseram que todos os locais e sistemas do planeta estariam abertos para os levantamentos necessários, incluindo o governo central. Comecei a ficar entusiasmado com o novo trabalho e bastante curioso com relação ao governo central. Tentra adiantou que ele não obedecia a nenhum padrão terrestre e me pediu para aguardar, pois era muito grande o conjunto de agradáveis surpresas que eu teria nos próximos dias. Tali disse que aquele momento merecia uma comemoração e nos convidou para segui-la até o restaurante. Chegamos a um grande salão, com inúmeras mesas, cadeiras e dimensões semelhantes às da cabine de comando. Localizado abaixo dela, tinha o mesmo tipo de tela transparente mostrando o globo terrestre. Tali escolheu uma mesa e falou que iríamos brindar com um vinho branco parecido com o Moscato italiano. Enquanto ela falava, surgiu um robô semelhante ao C-3PO de Guerra nas Estrelas, empurrando uma plataforma de 2 níveis que flutuava suavemente. Ele colocou um cálice para cada um e serviu o vinho.
Em seguida, disse que aguardaria o momento para servir a refeição e se retirou. Antak pronunciou uma breve oração e nos convidou para o brinde. Após um animado bate-papo, o robô trouxe um carrinho com frutas, castanhas, cápsulas e garrafas de suco. As frutas eram semelhantes a algumas espécies terrestres e os sucos eram deliciosos, consistentes e naturais. Apesar de comer pouco, ingeriam cápsulas contendo vitaminas, proteínas, sais minerais, fibras, antioxidantes e me incentivaram a experimentar várias frutas e castanhas, alegando que meu aparelho digestivo exigia um volume maior de comida. Quando saímos, o robô apareceu e Tali falou alguma coisa com ele, juntando-se a nós em seguida, pois iríamos a uma sala especial onde meu treinamento seria iniciado.